Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui as conversas, os debates, né, as polêmicas e, né, discutindo aí sobre a política nacional e a luta dos trabalhadores. E o meu convidado de hoje é o Tiago Duarte Gonçalves, ele que é da Frente Brasil Popular, né? E vamos conversar um pouco sobre com a frente sobre como que eles veem a política, né, do país, né, o que é a Frente Popular, né, e outros temas a mais. Então, sem muita enrolação aqui, peço que o Thiago, primeiramente, fale um pouquinho dele antes da gente começar o papo. Olá, Guilherme. Obrigado pelo convite em nome do nosso Movimento Brasil Popular, que integra a Frente Brasil Popular, né, os nomes são parecidos. Nós agradecemos aí o convite, enfim, para expor um pouco o que a gente pensa da conjuntura, dos debates, das polêmicas que estão hoje no Brasil, aqui em São Paulo, né? Eu que sou aqui de São Paulo, enfim, que a gente possa contribuir um pouco com a reflexão. Desde já, parabéns aí pela mesa de debates, pelo canal, e, enfim, a gente fica à disposição para contribuir. Eu sou, para quem tá me ouvindo, não me conhece e tem alguma dificuldade de visualização, né? Tô um homem de 40 anos, um pouco grisalho, óculos, aqui atrás de mim tem alguns livros, um quadro, estou com uma camiseta cinza, e é isso. Estou à disposição, Guilherme, para as reflexões e debates aí necessários. Perfeito, Thiago. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? O que é o Movimento Brasil Popular e qual que é a diferença do Movimento Brasil Popular com a Frente Brasil Popular, né? Que eu tinha feito essa pequena confusão, né? Então, já que a gente então vamos começar falando sobre isso. Não, tranquilo, Guilherme. A Frente Brasil, né, o nome Frente até ajuda aí, ela foi uma construção histórica de diversos partidos políticos, movimentos sindicais e movimentos populares em resistência ao golpe de 2016. Né? Então, como parte da esquerda identificou que 2016 não se tratava de um mero solavanco, né? Como teve, por exemplo, a PSB na época apoiou, né? E o PSTU e outros também apoiaram. Uma parte não identificou como estava com uma linha de fora todos. Agora é a Dilma, e depois serão outros, né? Então, mais parte da esquerda identificou aquilo como um golpe que se iniciaria uma perseguição à esquerda, e foi isso que de fato aconteceu. E aí se organizaram numa frente política que historicamente acontece dentro da esquerda, tentando unir forças, né? Já que tem várias organizações. E aí, lá em 2015, foi construída a Frente Brasil Popular por um setor da sociedade que basicamente, assim, a grosso modo, o MST, né, o Levante Popular da Juventude, a CUT, o PT, o PCdoB, a Central de Movimentos Populares, né, e na época nós não éramos ainda Movimento Brasil Popular, nós constituíamos através de uma outra organização. Então, a Frente Brasil Popular ela tem esse objetivo de, em momentos importantes para se chamar, para se convocar atividades de ato, de massa, de rua, cada organização tem um representante na Frente Brasil Popular que participa. Ontem, 8 de janeiro, por exemplo, em várias cidades do país, né, por causa da tentativa de golpe, a Frente Brasil Popular, junto com uma outra frente, que chama Frente Povo Sem Medo, que aí são outros setores da sociedade, tiveram presentes e organizaram para realizar esses atos. Já o Movimento Brasil Popular, Guilherme, é um movimento que nasceu não tem 2 anos, né? É fruto de um racha político com uma outra organização que era da consulta, chamava Consulta Popular, né? E é um movimento que busca, no âmbito urbano, ser um movimento político, cultural e de massas numa relação orgânica
com o PT. Né? Então, é um movimento popular que tenta trabalhar o tema da cultura, da educação e da alimentação como temas estratégicos, né? Então, e hoje tem uma relação orgânica, umbilical, com o Levante Popular da Juventude e com o MST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra. E, em poucas palavras, é isso, Guilherme. Certo. E já que você falou dos atos de ontem, né? Qual que é o balanço que se tem aí das manifestações que ocorreram, né, em São Paulo e em outras capitais aí do país? Não, o balanço é positivo no sentido, Guilherme, que desde 2022 foi talvez a primeira atividade do campo progressista unificada nacionalmente, né? Então, nesse ponto, você fazer um ato que você coloca a extrema-direita e cobra a responsabilidade da extrema-direita, né? Não só de quem participou, né? Mas de quem financiou, quem deu dinheiro para essas pessoas irem para Brasília, né? Quem estruturou os acampamentos golpistas, quem comandou na ação ou na omissão a ação do 8 de janeiro, que ela foi preparada antes, né? Então, cobrar a prisão dessas pessoas, a responsabilização, lembrar disso um ano depois, ter isso como referência num ano que vai fazer 60 anos, né? 60 anos do golpe militar. A gente poderia estar aqui falando, ou em outro país, sobre o golpe do 8 de janeiro, não sobre a tentativa de golpe, né? Então, nesse sentido, ter tido atos institucionais e dos movimentos sociais, dos movimentos populares, do movimento sindical, foi muito importante. Agora, do que a gente precisa fazer, né? Aquém da quantidade de pessoas que a gente precisa levar. Aqui em São Paulo, infelizmente, teve uma chuva muito grande, 1 hora antes do ato, assim, 2 horas antes do ato, choveu em alguns lugares enchente e tudo mais. É claro que isso desmobiliza, né? Porque é uma condição objetiva, mas eu acho que a gente precisa ter essa perspectiva. Sem povo na rua, a gente vai ficar permanentemente na defensiva com relação a essa extrema-direita. E não responsabilizar eles pelo 8 de janeiro é se preparar para uma futura tentativa, que aí você, Guilherme, não vai poder ter o seu podcast, vocês aí que fazem mesa de debates, não vão, enfim, não vão ter a liberdade de expressão necessária, porque não vai ser respeitada a vontade da maioria. Foi isso que eles tentaram fazer com o 8 de janeiro, e eles tentarão de novo, porque o discurso deles está adormecido em alguns aspectos, mas a essência é a mesma. A essência do autoritarismo, do neofascismo, da relativização da ditadura militar, da relativização do que aconteceu no 8 de janeiro. Então, eles não têm compromisso com a maioria da população, do povo brasileiro. Eles têm compromisso, se eles ganham, eles acolhem, né? Tanto é que um monte de deputado e senador que fala mal das urnas eletrônicas, ninguém renuncia aos seus mandatos aí dessa turma bolsonarista, e se eles perdem, eles querem um tapetão. Então, assim, os atos de 8 de janeiro que virão precisam ser maiores, né? A gente precisa, em 2024, aumentar, sair da preguiça aí das cadeiras, do WhatsApp, e ir para as ruas, organizar o povo, trazer gente. Foram atos importantes, mas poderiam ter sido maiores, e a gente não pode ter como a democracia está inabalada, Guilherme, né? Ah, não, a democracia foi preservada. Não foi preservada, ela está em permanente tensão. Se eles tiverem a oportunidade de dar um tranco e derrubar o governo, essa extrema-direita, eles farão isso, né? Eles farão isso. É que eles estão numa defensiva nesse primeiro ano. Mas é só ter uma crise econômica, algum problema mais político que todo governo tem, eles virão para a ofensiva e tentarão derrubar o governo. É um fato, né, que vai acontecer caso a gente não se prepare, né, antes do tempo. Eu lembro que em 2015, como eu comentei anteriormente, tinha gente que tinha dúvidas sobre o golpe, né, e depois deu o que deu.
né, erros históricos que a gente pagou durante, e paga ainda, né, porque parte do Estado foi desestruturado a partir do processo de 2016. Então, assim, os atos, voltando à sua pergunta, do dia 8 de janeiro, foram importantes. A gente precisa responsabilizar e prender quem comandou, quem financiou, quem se omitiu, para que nunca mais aconteça, mas precisamos ter atos maiores, mais representativos, mais massivos, levar o campo progressista e democrático para as ruas para fazer a defesa, em especial nos 60 anos da lembrança do golpe da ditadura, que vai ser algo simbólico aí nesse processo. Certo, Thiago. Seguindo aqui a nossa conversa, né? Você falou que o movimento, né, tem uma ligação orgânica, né, com o PT. O PT, ele que é a direção do maior sindicato da América Latina, né, que é a CUT, e tem bastante influência, né, majoritária nos movimentos sociais. Ele está mobilizando as suas bases, né, para enfrentar a extrema direita? Guilherme, o PT, de fato, ele é o partido mais... o maior partido e que tem a maior referência política nos últimos 40 anos da esquerda, né? Mas, na prática, é uma frente política onde tem vários movimentos, várias representações políticas pelo país afora. Eu acho que existe hoje, dentro do PT, um diagnóstico que não existia em 2015, que é o diagnóstico que a própria Dilma, em alguns momentos, vocalizou isso publicamente. A Gleisi, atual presidente do PT, faz isso. O próprio Zé Dirceu, que, enfim, não tem a influência que tinha anteriormente, mas traz reflexões, o Genuíno, quer dizer, 2 ex-presidentes, estou falando pessoas orgânicas, né, do PT, que é preciso construir força social nas ruas, mobilizar para isso. Agora, não sei, assim, a gente está há 10 anos numa defensiva, né? O campo, assim, se você pegar de 2013 a 2022, foram 9 anos, de defensiva. 9 anos, porque 2013 a gente entrou numa defensiva, né? Junho de 2013, eu não sei se vocês debateram aqui ou não, mas muita gente achava que seria a primavera árabe brasileira, né? E foi a porta da direita e da extrema-direita para nos expulsar da Paulista e para depois tomar as ruas na medida que eles tomaram, né? Então foi isso que representou o processo de junho de 2013, uma disputa permanente, né? Parte da esquerda, eu estava em junho de 2013, desde a primeira manifestação, né? O Levante Popular da Juventude estava com a sua batucada na época, poucas juventudes tinham batucada na época, hoje é normal a juventude ter os seus instrumentos. Nós estávamos disputando ali os rumos, mas a verdade é que a direita ganhou os rumos do tsunami que foi junho de 2013. E desde então há uma defensiva ideológica, política, quer dizer, há pouco tempo atrás não podia ir de vermelho, você saía de vermelho na rua, as pessoas te questionavam porque você estava de vermelho. Hoje eu consigo usar o meu boné do MST com mais tranquilidade, mas se a gente pegar 5 anos atrás, nesse processo de golpe, de impeachment, era isso que acontecia. Parte do judiciário se aliou ao neoliberalismo para dar o golpe significativamente. Quem não lembra da liminar do Gilmar Mendes a respeito do assunto, para que o Lula não assumisse o ministério na época da Dilma, e contribuir para que não houvesse aquele processo. Então, assim, eu estou dizendo isso para dizer que existe uma avaliação interna dentro do PT, dentro dos movimentos sociais de uma maneira geral, que é preciso fortalecer povo na rua. É preciso, através dos comitês populares de luta, é preciso, através de várias pautas, fortalecer o povo na rua. Agora, não será com espontaneísmo, com quantidade de manifestações, com quantidade de convocações, né? Não basta a nossa vontade para que isso aconteça. É preciso ter trabalho de base anterior, é preciso se reconectar com parte da sociedade, né? A gente você perguntou do PT, mas, assim, qual foi a grande manifestação que teve em 2023? Né, de impacto, assim, que as pessoas aqui lembram, foi o Abril Vermelho do MST, né, nacionalmente. Infelizmente, o MTST não teve uma grande
né, que é um outro campo político, e parte da esquerda que não está dentro desses dois campos não teve. A gente teve uma resistência aqui em São Paulo sobre a privatização, mas não teve algo significativo, algo de impacto nacional, algo que trouxesse pessoas. E, passado um ano desse processo da posse, o principal ato político foi o ato convocado pelo Lula, né? Assim, objetivamente. O 8 de janeiro, cá entre nós, foi um ato convocado pelo Lula, institucionalmente, que repercutiu nos movimentos sociais e movimentos populares. Eu acho que o Lula poderia ter mais esse papel, assim como o Petros lá na Colômbia, assim como outros presidentes que têm um papel mais de convocação, deveria ter um papel mais de convocação, já que parte da base ainda está com dificuldade com essa derrota e com essa defensiva que a gente marcou durante 9 anos a esquerda brasileira e o campo progressista. E o que, né, você falou aí do povo da rua, né? O que precisa então, né, para a gente chegar, fazer com que o povo vá para a rua e saia, né, dessa defensiva? Como você muito bem falou, né, são 10 anos, né, de defensiva e eu particularmente eu diria, né, até que mais, né, de defensiva. Ainda que eu tenha uma avaliação, né, diferente em relação a junho de 2013, que a gente pode debater aqui, né? Mas como você falou, é muito tempo na defensiva, né? Enquanto isso, a direita e a extrema-direita passam o trator em cima da gente. Eu acho, Guilherme, que a gente precisa criar uma cultura política, primeiro identificar que assim, a polarização da sociedade ela é um fato político, né? Então não adianta a gente querer passar pano, né? Ah, não, vamos distensionar aqui, vamos ter. Porque assim, a gente recua e a extrema-direita pau na gente, né? Pau no governo, pau nas nossas pautas, quer dizer, a gente vai mediando com a perspectiva de pactuação, eu digo a gente, uma parte da esquerda, melhor dizendo, né? Não é a gente, é uma parte da esquerda. Às vezes quer mediar e os caras cada vez mais avançam, né? Então, acho que a gente precisa identificar bem a conjuntura e qual é a nossa necessidade na conjuntura. Para nós, aqui do Movimento Brasil Popular, a gente tem que reconectar as relações com as pessoas nas bases, né? Então, a gente defende fortemente a ideia dos comitês populares de luta, né? Que são, na prática, núcleos que você não precisa ter vinculação partidária ou de movimento social, você pode ser uma pessoa que quer ajudar, contribuir com tal tema aqui, ou local ou nacional, um espaço que reúna de 10 a 20 pessoas, não muito mais que isso, porque senão na prática vira uma coisa muito grande, onde se reúna mensalmente, a cada 2 meses, quer dizer, tenha espaços de estudo, de reflexão, de formação política, porque a formação ajuda a gente a entender melhor o Brasil, entender melhor, senão a gente só repete as coisas que a gente lê muito rapidamente nas redes sociais. Então, é importante o espaço de formação, organização, quer dizer, organizar e luta, ação, né? Então, você precisa se reconectar com uma certa parte e criar uma cultura de que é importante ir para a rua, é importante fazer ato, é importante mobilizar, que não foi dado um cheque em branco para o governo que foi eleito, que é o nosso governo, mas a gente precisa estar na rua ajudando e pressionando, né? Porque o governo recebe pressão do Lira, né, do Centrão, recebe, porque não tem maioria no Congresso, recebe pressão da Globo, dos neoliberais, da mídia corporativa. Então, se nós não fizermos, né, campo democrático popular, a nossa pressão, né, nas atividades, nas ruas e tudo mais, outros farão. A gente tem que ter claro isso. E aí, para ter essa reconexão, é acompanhar o cotidiano das pessoas, né? O povo brasileiro tem várias demandas reprimidas, né, que vai da fome, né, a questão de saúde, a questão de educação, a questão de segurança, a questão de acesso ao sistema de justiça. Enfim, várias demandas que se nós, do campo progressista, não acolhermos, não ouvirmos, não nos dedicarmos a ajudar a resolver
politicamente essas questões, no dia a dia, não sermos úteis a essas pessoas vão procurar outras maneiras de resolver a vida delas, né? E a igreja evangélica é uma delas, por exemplo, né? Parte da esquerda tem dificuldade de entender a relação dos evangélicos, mas os evangélicos acolhem parte da sociedade, espiritualmente e materialmente, né? Ajuda a procurar emprego, ajuda com cesta básica, né? Ajuda quando tem violência doméstica a acolher internamente. Então, assim, não adianta ficar num processo de demonização, né? Por causa dos evangélicos, se o que parte que eles fazem a gente deveria fazer e não é feito, né? Então é fácil falar das nossas casas, né? Dos grupos de WhatsApp e tudo mais, mas eu acho que assim tem que dedicar energia, tempo, né? Disposição, energia militante para ajudar as pessoas, ter ações de solidariedade, ser útil na vida das pessoas, que só assim a gente vai se reconectar. Se a gente não for útil na vida das pessoas, eu digo a gente enquanto esquerda, só com palavra de ordem, só com chavão, só com adjetivos, a gente não vai conseguir se reconectar a esse povo para colocar a gente na rua. É isso, Guilherme. Certo. Vamos aí para a próxima pergunta, né? E jogando uma polêmica aqui, né? Você falou em relação a junho de 2013 que isso abriu as portas, né, para a extrema direita, né, para o golpe. A pergunta que eu faço, e ao mesmo tempo na fala seguinte você fala do pacto, né? Dessa coisa que a esquerda tente pactuar. Você não acha que não foi esse pacto, né? Não foi essas alianças com setores da direita e muitas das vezes até da extrema direita que abriu espaço para o golpe de 2016 e para o Bolsonaro em 2018, né? E você não acha que o atual governo não está repetindo o mesmo erro que está fazendo, né, que fez nos 3,5 governos do PT que tiveram? Guilherme, eu acho que o problema não é a aliança, né? Eu acho assim, o problema a questão do golpe de 2016 e que eu acho que a gente não pode repetir, tem várias questões, vários pontos, mas eu acho que vale a pena ressaltar alguns deles, né? Eu acho que um dos erros importantes e principais é que parte do movimento social e dos partidos políticos e parte do governo não construiu a ideia de força social para sustentar o governo, né? Construiu uma ideia de que bastava uma política pública que melhorasse a vida do povo, para isso, de uma certa forma, ter uma conexão com a melhora, né, de condições objetivas, e isso levaria necessariamente a um reconhecimento no futuro. Na verdade, o que aconteceu foi justamente o oposto. Na primeira crise econômica que teve, a direita veio para cima e o povo se desconectou. Não teve uma ligação das políticas públicas com a relação com o governo, né? Então, a pessoa achava que entrava no ProUni e o mérito era dela, não tinha política pública do governo, o mérito era só dela do vestibular. A pessoa fazia concurso público e não tinha estruturação de serviço público. Não, o mérito era dela. Ela, estudou muito para o concurso público. A pessoa recebia moradia popular com financiamento subsidiado e, claro, o mérito era só dela. Não tinha uma ligação e uma política de politização da sociedade entre a política pública e o envolvimento dela para suas conquistas. Então, esse foi o principal problema. A aliança não é o principal problema. Eu digo aliança porque, assim, objetivamente, parte da esquerda defendia, para as eleições de 2022, uma frente de esquerda para as eleições. Sabe o que teria acontecido, Guilherme? Derrota. A gente teria sido derrotado, né? Porque parte não queria que o Geraldo Alckmin fosse vice.
Então, assim, objetivamente, agora, Guilherme, agora, há um ano atrás, 1 ano e 3 meses atrás, se a linha da frente esquerda fosse, não, Lula na presidência e vice tipo, alguém do PSOL, do PCdoB, a título de exemplo, mas hoje a gente estaria falando do governo Bolsonaro aqui. Porque houve uma aliança com um setor da sociedade que não era o nosso setor, né? E essa aliança viabilizou por 51 a 49% dos votos a questão. Então, o problema não é a aliança, o problema é você não disputar a hegemonia dentro dessa aliança, não disputar a maioria dentro dessa aliança, né? Não construir força social dentro dessa aliança para que a gente construa condições objetivas de não precisar depender de alianças. Então, o Congresso Nacional hoje, o governo foi derrotado em 2023 em várias matérias, né? Várias matérias importantes que o Centrão, né, a centro-direita junto com a extrema-direita se juntaram e derrotaram o governo, né? Faz o quê? Quer dizer, quem é contra a aliança responde como a isso, né? Que não seja a mobilização popular, que a gente não tem nesse momento, né? Que precisa ser construída. Então, o problema não está, assim, com todo o respeito a quem pensa ao contrário, no tema das alianças. Lá em 2016, teve o problema da ausência de disputa da classe média, né? A gente colocou parte da classe média no colo do lavajatismo, né? A gente não fez uma disputa política da classe média na sociedade, então teve essa questão da mobilização, teve a questão da classe média, teve a questão da estruturação, da maneira como era feita o financiamento das campanhas, né? Hoje tem financiamento público, na época não tinha. Então, isso era um problema, porque isso te amarra politicamente. Depois, por óbvio, quem contribui financeiramente depois quer ter o seu espaço ao sol, vamos dizer assim, não ter café de graça, essas coisas. Né? Tirando quem é militante, como eu, como outros, que contribuem financeiramente, mas os demais, os empresários não pensam, e não pensavam isso, e existia o financiamento, e parte da esquerda se modelou, né, nesse aspecto. Então, assim, os problemas foram, na minha avaliação, muito maiores e muito mais complexos do que o tema das alianças. O tema das alianças é isso. Por vezes, é um imperativo histórico. Acho que no Congresso Nacional, como a gente tem hoje, quase um semipresidencialismo orçamentário, né? Parte do Congresso dita o orçamento de uma maneira que não foi eleita para tal, vamos dizer assim. Como que a gente constrói a maioria dentro desse Congresso Nacional? Tem que ser com força social, tem que construir mobilização, tem que convencer as pessoas, mentes e corações, de que é importante se mobilizar, né? Eu estava lá ontem, no 8 de janeiro. Parte da esquerda significativa, que não é nem melhor nem pior do que eu, não estava lá ontem, no 8 de janeiro. Por que não estava? Por que não foi? Né? Que acontece que não tocou o coração para estar lá naquele momento, né, nas suas cidades? Então, isso a gente precisa resgatar e repensar. E, se você quiser debater o junho de 2013, eu gosto desse tema, porque como eu participei de ponta a ponta sobre o junho de 2013, eu me animo muito com aquele processo, e me animo a falar daquele processo e dos limites dele também naquela época. Certo, mas antes disso, Thiago, né, outra coisa que eu também, né, acho que eu tenho uma certa divergência contigo em relação né, de que, né, a chapa do governo Lula precisaria, né, da direita para poder se eleger. A pergunta que eu faço é o seguinte: o PT não tem força social, né, suficiente para poder eleger o Lula? Porque até 2018, né, onde que eu sei, né, o Alckmin estava bastante desgastado, né? Tanto é que ele não conseguiu se colocar como uma alternativa para a classe dominante brasileira, né? E aí fez a classe dominante, né, se apoiar na época no Bolsonaro. Né? O Alckmin estava muito desgastado, né? E não tinha uma base social, né, né, que faz com que ele fizesse a diferença nessas eleições. Então, Guilherme, eu respondendo a sua pergunta objetivamente, não, o PT sozinho não conseguiria eleger. A gente estaria derrotado. Foi 51 a 49, Guilherme.
A gente não está falando que foi 60-40, como foi a reeleição do Lula contra o Geraldo Alckmin em 2006. Foi 60-40. O Geraldo Alckmin, em 2006, tem uma coisa inédita para o pessoal do Mesa de Debates, que é, ele teve menos voto no segundo turno do que no primeiro turno. Que é uma coisa inédita, né? Imagina, você tem menos voto no segundo turno do que no primeiro turno. Mas não foi 60-40, foi 51-49, né? Então, assim, o Alckmin ali, ele representava, mais do que uma base social organizada, um setor da sociedade. Ele sempre foi tucano, ele sempre foi um PSDBista, né? Ele fez uma filiação para o PSB para ser vice, né? Presidente. Ele não era do PSB organicamente, mesmo o PSB com todas as contradições que o PSB tem, né? No Nordeste, um pouco mais progressista, no Sul e Sudeste, um pouco mais conservador reacionário. No impeachment da Dilma votaram essencialmente uma boa parte a favor do impeachment, né? Então, assim, ali, em 2022, a aliança com a Marina, com o Geraldo Alckmin, né, com essas forças políticas, porque fala do Geraldo Alckmin, mas a Marina, o que a Marina fez em 2014? Quem ela apoiou no segundo turno em 2014? Né? As posições políticas dela foram contraditórias, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, né? Porque a gente vê quem é quem no bilhar do dominó no momento de crise, né? Golpe, prisão do Lula, em 2014, quer dizer, a gente vê as movimentações. Então a gente se aliançou com outros setores, eu estou falando, Simone Tebet, segundo turno, né? Sem esses setores, a gente não teria ganho as eleições. Isso, o 51-49 é a prova concreta para quem acha, né? Porque é o que eu estou falando. Porque às vezes a gente fica se fosse 55-45, né, o PT sozinho, Guilherme, fez o 56-40, 56, não, o 55-45 do Haddad e do Bolsonaro em 2018. O PT sozinho foi isso. Quem foi o vice do Haddad? PCdoB. A Manuela. É concreto. Assim, é estatístico, né? Assim, o resultado das urnas mostrou isso na época. Sendo que não tinha a máquina pública e o uso da máquina pública que o Bolsonaro e seus comparsas fizeram durante os 4 anos, em 2018, né, cá entre nós. Então, assim, de 2018 para 2022, houve um avanço do uso da máquina pública como nunca tinha sido visto na República do país. O Fernando Henrique não fez, o Collor, na época, estava fora da máquina pública, o Lula não fez, a Dilma não fez aquilo. Então, assim, o Temer não deu tempo, porque o bicho nem para reeleição só fez o papel do golpe ali. Então, a máquina pública, assim, se você chegar e falasse assim, ó, lá em 2010 dava para não ter o Temer, aí eu acho que dá para fazer esse debate como vice. Agora, porque, veja, a questão da aliança, ela não está descolada da conjuntura. A aliança depende da conjuntura. Se você tem mais força social, você avança. Né? O Haddad aqui, por exemplo, para a prefeitura em 2012, por isso que eu estou fazendo, teve a vice do PCdoB, a Nádia Campeão, na prefeitura de São Paulo. Então você não pode, assim, com todo respeito, né? Mas a questão da aliança em 2010 dava para se discutir. O governo Lula estava lá em cima, né? Estava com índice de aprovação. Não precisava do MDB ali naquela época para ganhar as eleições. Agora, ainda bem que precisou das alianças. Senão, a gente estaria discutindo aqui o governo Bolsonaro. Certo, mas aí fica a pergunta, Thiago, por que em 2010 não precisava, né, dessas alianças? Porque tinha força na sociedade, coisa que não tinha em 2022. 2010, a gente ficou 8 anos no governo com um crescimento econômico, com Bolsa Família, com valorização do salário mínimo, com uma legitimidade social do Lula e do petismo que não existia em 2022. 2022, nesse processo de 2022, a gente veio num processo de 6 anos com Lula 500 e poucos dias na prisão, entendeu? Com a Lava Jato prendendo um monte de gente, com um antipetismo construído na sociedade que não foi construído em 2010, que não tinha força que tinha em 2010.
A extrema-direita não existia organizada como existia em 2022. Por isso que eu estou falando que não dá para se analisar uma aliança com base, sem analisar a conjuntura. Né? Analisar a aliança com base na conjuntura. Em 2010, nós tínhamos mais força social para avançar nisso, mais legitimidade na sociedade. Em 2022, a gente não tinha essa força social. Pelo contrário, nós vínhamos numa defensiva. Né? A gente vinha com parte da esquerda ou presa, né, ou escondida em casa, ou resistindo nas ruas. Foi isso que aconteceu num processo de perseguição. Então, eu sou muito crítico. Eu acho assim, a política ela não pode ser vista de maneira estática, né? Então, ou você constrói força na sociedade, legitimidade. Veja, a legitimidade que tinha em 2010 não era a legitimidade que eu acho que precisa ter. Não era a legitimidade necessária para evitar um golpe de 2016, a de 2010. Por quê? Porque era uma legitimidade que não era politizada, de mobilização, de povo na rua. Mas existia uma legitimidade em 2010. Aprovação popular, brincava-se até na época de quem era contra, ótimo, né? Tinha avaliação do governo, ótimo, bom, médio, regular, ruim, péssimo. Ruim, péssimo era 7% da sociedade. Hoje, ruim, péssimo, você vai em qualquer avaliação e dá quase 30%. Quer dizer, nem começou o governo, 30% da sociedade fala assim, o que você acha do governo? Ruim ou péssimo? A pessoa fala ruim ou péssimo. Então, na época, não era 7% da sociedade era ruim ou péssimo. O pessoal brincava que tirava foto quando achava alguém que estava ruim ou péssimo, porque era tão raro para mostrar. Então, assim, existiu uma legitimidade na sociedade que não existe agora. Né? 9 de janeiro de 2024 não existe agora, né? Após os atos. Então, as alianças elas são feitas não com base na nossa vontade. Eu, pessoalmente, Guilherme, né, gostaria só de frente de esquerda, progressista, tudo mais, pessoalmente, né? Gostaria que a chapa Lula e Brizola tivesse ganho, né, em 98. Gostaria que a chapa lá de 89, que eu não participei nem a de 98, também tivesse ganho. Mas a minha vontade e a minha opinião pessoal conta pouco na realidade da vida do povo brasileiro. Pouco na conjuntura. A gente precisa olhar a conjuntura. E a conjuntura nos obrigou a fazer uma frente ampla para ganhar. E graças a Deus a gente fez uma frente ampla, porque senão a gente estaria falando aqui do governo Bolsonaro. Era esse o tema que a gente estaria falando. 1 ano do governo Bolsonaro, como está a esquerda depois disso? Como que está a resistência? Qual é a perspectiva? Era isso que a gente estaria conversando e não sobre o governo e a perspectiva dos próximos 3 anos. Tiago, durante a sua fala você coloca um negócio muito interessante que eu notei, né, da visão de que bastaria as reformas, né, as medidas, as políticas públicas do governo para que a população se tocasse de que é o melhor caminho, né? Hoje, né, conversando com muita gente, né, em entrevistas, né, inclusive do próprio PT, eu percebo que tem essa mesma concepção. Você não acha isso? Você que está inclusive dentro do partido, de que, né, bastaria as reformas sociais para que, né, para que as pessoas, né, abandonassem aí a concepção da extrema direita? Guilherme, dentro do PT tem de tudo, bicho. Né? Assim como dentro dos outros partidos, né? Não é só a questão do PT, é que o PT é maior. Mas eu vi recentemente um dado que o PSOL cresceu também a quantidade de filiados, né? Quer dizer, quando você cresce, vem crescendo, né? O PSOL aqui na capital de São Paulo tem 6 vereadores, o PT tem 8, né? Hoje tem um candidato ao executivo que é o Guilherme Boulos, né? Então, quando você cresce, as contradições crescem, as divergências crescem, as opiniões são opiniões diferentes dentro do mesmo partido. O
o PT ele não tem o centralismo democrático como uma referência política no sentido de não organização de tendências internas, né? Assim como o PSOL, diferente do PCdoB, diferente do PSTU, diferente da Unidade Popular, são partidos que têm uma organização diferente do ponto de vista da tendência. E isso traz pluralidade interna dentro da organização partidária, né? Então, existe gente que, infelizmente, acha isso que você está comentando, né? Que acha que melhorando a vida do povo, só melhorando a vida do povo é suficiente, né? E uma outra parte significativa, até citei a Gleisi Hoffmann, porque é a presidenta do partido, né? E ela faz parte do que é chamado de campo majoritário, né? Então, assim, não é uma pessoa, entre aspas, da esquerda petista, né, que se organiza fora da esquerda petista, mas tem uma crítica a esse processo e acha que precisa politizar o processo, né? Veja, se a gente não melhorar a vida do povo, não adianta a politização, porque a gente vai perder nas urnas, né? A melhoria da vida do povo é uma condição para a gente conseguir avançar na política pública, num Brasil que queremos, num projeto popular para o Brasil, né? É condição. Vide Argentina, né? Os 4 anos, claro que a gente não queria que o Milei entrasse na Argentina, por óbvio, mas foram 4 anos de piora da vida do povo enquanto a gente teve no governo. Os índices, aumentou o número de pobreza, aumentou a fome na Argentina nos 4 anos como é o nome do ex-presidente? Alberto Fernandes. O Fernandes. Aumentou, teve problema de criminalização como teve aqui com a Cristina. Quer dizer, a inflação estava lá em cima, que isso piora a vida do povo. Cara, piorou a vida do povo, o povo vai... É ruim, né? Mas porque às vezes não é um projeto de longo prazo. As pessoas elas raciocinam de maneira diferente, né? No dia a dia, de uma parte da esquerda, de uma parte da direita que tem uma ideologia mais consolidada, né? Seja de um lado, seja de outro. Mas assim, o fato é que tem parte do petismo e do PT que de fato tem isso. Mas eu diria que hoje isso tem uma força muito menor do que já teve lá atrás, essa concepção de não mobilização. O que tem dificuldade é um pouco da outra pergunta que você falou, cara, como que a gente se reconecta, né? Quais são os passos, o que é preciso fazer, aproveitar o ano de 2024 que vai ser um processo eleitoral e ajudar a fazer com que o processo eleitoral seja um processo em movimento, né? Que seja um processo politizador, de massa, que não seja só uma campanha de entrega de papel, vamos dizer assim, né? Ou de entrega de ideias, ou de lacrar nas redes sociais, mas que ajude a gente saia do processo eleitoral de 2024 com o maior número de vereadores, de prefeitos eleitos, mas também com mais gente mobilizada, mais gente organizada no final de 2024, que a gente tenha no 8 de janeiro de 2025 mais gente na rua, né? E o processo eleitoral seja um instrumento para isso nas cidades de todo o país. Então, assim, eu acho que existe, fechando a sua pergunta, existe dentro do PT, como existe dentro de todas as organizações grandes, né, maiores, quando você vai crescendo, contradições e opiniões divergentes, mas eu acho que hoje não é, e a resolução da direção nacional do PT, publicada no final do ano passado, mostra críticas à política econômica, tanto é que o Haddad recentemente deu uma entrevista reclamando, né, vamos dizer assim, entre aspas, disso. Mostra uma outra linha política. Agora, uma coisa é o PT, outra coisa é o governo, né? Não são coisas necessariamente... claro que tem uma relação, né, dialética, né, vamos dizer assim, usando um termo mais marxista, mas não é uma correia de transmissão, né? Então, não adianta achar que uma resolução do PT vai influenciar e resolver o governo, porque não vai. Né, uma decisão da direção nacional, porque não vai, porque o governo é feito e é composto por vários outros setores da sociedade, que se a gente não tiver força
e hegemonia na sociedade social, política e ideológica não será uma resolução do PT que vai resolver o assunto. Eu achei interessante isso que você coloca e já estendendo aí para a próxima pergunta, né? Você falou aí da política econômica, né? Uma das coisas que o governo atual é criticado, e com razão, na minha avaliação, é a questão do arcabouço fiscal, né? Mas a gente pode ir mais além, né, do arcabouço fiscal, né? Por exemplo, medidas como a reforma da Previdência, reforma trabalhista, o novo ensino médio que não é revogado 100%, né? Essas medidas elas não foram revogadas, né, no atual governo, né? E isso não contribui, né, para que a população se descontente, se desmoralize, né, com o atual governo, Thiago? Ó, Guilherme, eu acho que assim, as pautas, vamos lá, são várias, né, várias questões, mas assim, a pauta econômica, primeiro, né, o que a gente tem um ano depois do governo Lula é uma melhora na vida do povo, né? Então, assim, só para a gente não desconectar com a realidade, né? Então, independente do arcabouço fiscal, mas o salário mínimo aumentou, o preço da carne diminuiu, o preço dos alimentos diminuíram, né? Para quem passa fome ou tem dificuldade no dia a dia, isso é essencial, né? A, a distribuição de renda melhorou, né? Houve um combate ao sistema financeiro em duas vertentes, uma através da taxa Selic, né, do Banco Central, quer dizer, parte da esquerda se omitiu, Guilherme. Parte da esquerda não teve a pauta da redução dos juros do Banco Central como central. Quer dizer, são radicais no discurso, mas na prática, que é o critério da realidade, né? Já dizia Lenin. Não adianta ter um discurso vistoso, radical, e a sua prática não ser dessa maneira. Então, assim, juros do Banco Central. Quem comprou essa briga foi o governo, o Lula, parte da esquerda, que é importante para o crescimento do país. O Brasil cresceu, né? Então, assim, e um outro ponto do sistema financeiro, que é o rotativo agora do cartão de crédito, que acabou entrando no desenrola. Quer dizer, os bancos podiam fazer do rotativo do cartão de crédito juros que geravam 400%, 500% acima da dívida. Quer dizer, é um enfrentamento do sistema financeiro. Só que, infelizmente, parte da esquerda, majoritariamente, não politizou esse processo. Mas você enfrenta o sistema financeiro 2 vezes no ano e não politiza o processo. Aí parece que fica uma coisa de gestão, entendeu? A gente deu um jeito aqui, quer dizer, limitamos os juros do banco, mas isso é normal. Não é normal limitar os juros do banco. Não é normal. Entendeu? Não é normal enfrentar o debate da autonomia do Banco Central com o Campos Neto boicotando o governo, como foi feito. Entendeu? Então, assim, eu estou dizendo isso para dizer assim, a política econômica do governo, dado um ano, melhorou a vida do povo. Esse é um primeiro ponto. Segundo, o arcabouço fiscal, ele de fato tem limites, né? E a gente pode, e o déficit zero talvez seja um dos principais limites, né? Tanto é que o Lula já está sinalizando, já sinalizou, que não vai dar certo cumprir essa ideia do déficit zero. Todavia, porém, entre tudo pensando nisso, quando você vai lembrar, né, que você tem acompanhado aí, o Congresso Nacional, no que foi aprovado, o governo apresentou um arcabouço fiscal, que já era recuado, né, considerando o que tinha antes da emenda 95, né, que foi o congelamento dos gastos, que essa é a referência política que a gente tem, antes da emenda 95. Lembrando que o golpe foi em abril, consolidou em agosto, em dezembro de 2016 houve a aprovação da emenda 95, que congelava os gastos do orçamento durante 20 anos, né, e que foi revogada agora por esse governo, né, através do arcabouço fiscal. Então, só para a gente contextualizar,
Mas, assim, a emenda, o arcabouço fiscal, ele foi apresentado pelo governo e foi piorado pelo Congresso, né? O relato piorou em várias coisas, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ter que travar um debate, principalmente no segundo semestre desse ano, provavelmente em 2024, de não cumprir o déficit zero. E a gente precisa construir isso politicamente na sociedade, né? Então, acho que, sob pena do governo ficar amarrado politicamente, e aí, para eles chegarem e falar assim, isso daí é uma pedalada, é um dois, Guilherme, eles estão preparando isso. Escreva, né? Estamos aqui conversando hoje, começo do ano, escreva isso. Eles estão preparando isso. Se a gente não cumpriu o arcabouço fiscal, e o Lula tem sinalizado que não será cumprido, porque senão não consegue distribuir renda, não consegue melhorar a vida do povo, vai ficar amarrado com essa coisa do déficit zero, eles vão preparar. Se a gente não construir uma solução política, jurídica, orçamentária, tudo mais, eles vão preparar isso para ser a pedalada da vez, né? Então, essa é uma questão. Agora, sobre as demais reformas, eu acho que precisa construir força na sociedade. Eu sou entusiasta do tema de repensar o tema da Previdência, trabalhista, né? A trabalhista até tem uma condição mais favorável de se debater, porque é lei ordinária, né? Não é emenda à Constituição, não precisa da maioria que uma reforma da Previdência precisa, né? Quando você tem emenda na Constituição. Mas eu não vejo, tirando notas de sites, bravatas, eu não vejo uma manifestação forte a respeito do tema que não seja a manifestação que a CUT está planejando para esse primeiro semestre, a jornada lá em Brasília, né? Então, assim, eu acho que parte da esquerda precisa colocar a gente na rua, né, com relação a essa pauta. Movimento sindical, tudo mais, a CUT está se organizando e está convidando outras centrais sindicais para estar nesse primeiro semestre com a pauta da revogação da reforma trabalhista como uma das centrais, né, para a gente fazer uma jornada rumo a Brasília, e, enfim, ainda está sendo pensado como vai ser, porque depende da quantidade de pessoas, né, objetivamente, que a gente tenha para pressionar sobre esse tema. Mas, sem força social, né, pode ter a pauta rumo ao socialismo que não vai acontecer nada. É preciso construir gente, força social, gente na rua, e quanto mais eu acho que a gente traz pautas importantes, né, maior é a responsabilidade da gente construir força social. Eu acho que tem, na questão do ensino médio que você trouxe, eu vou lembrar uma coisa só. No final do ano passado, o governo, o PT, o PCdoB, o PSOL, né, os partidos do campo progressista estavam fazendo uma movimentação para que não votasse a revogação do ensino médio, porque o governo apresentou uma proposta, tinha um relator, e o relator, basicamente, estava propondo manter tudo que estava antes. Ou seja, a gente ia ser derrotado de novo, né? Porque a gente foi derrotado no governo Bolsonaro, ia ser derrotado de novo. E aos 45 do segundo tempo, tinha gente que já estava em recesso, véspera, meio do Natal, tudo mais, conseguiu que não fosse votado o relatório do cara que basicamente repetia o ensino médio do governo Bolsonaro. Então, assim, porque dá uma ideia de que assim, o governo não quer revogar o ensino médio. O governo apresentou uma proposta diferente, pode não ser a proposta aqui dos meus sonhos, mas diferente da proposta do Bolsonaro, revogando. E o relator do Centrão, e ninguém, pouca gente faz crítica a isso, aí ficou praticamente um movimento estudantil e parte do movimento docente, dos professores, lá em Brasília, na véspera do Natal, para que não fosse votado. Porque se fosse votado, o que seria a revogação, na verdade, seria uma chancela do ensino médio. Então, sei que você acompanha isso, que o pessoal aqui do Mesa de Debates também acompanha, e aí volta a pergunta na base da reflexão. Como resolve uma situação dessa? Né? Onde o governo apresenta a revogação do ensino médio e o parlamento estava preparado para votar algo que, na prática, manteria a estrutura do que o Bolsonaro aprovou, do que o Temer aprovaram, do que esse pessoal aprovou. Como que a gente faz isso? E vai ter agora.
viu? Primeiro, fevereiro, março, volta a dinâmica legislativa, esse tema vai estar de novo, e assim como aconteceu com o marco temporal, assim como aconteceu com outros temas, a gente corre o risco de ser derrotado no Congresso Nacional. E aí eu te pergunto, Guilherme, o que a gente faz diante disso? Né? Eu estou perguntando aqui para o nosso público que vai nos assistir, o que a gente faz diante disso? Temos pouco tempo, precisamos agilizar, correr, porque senão não adianta depois reclamar que o governo não fez, que o PT não fez, né? Objetivamente, nós temos um problema aí agora que a gente precisa solucionar. Perfeito. E vamos aí para a última pergunta, Thiago. No começo da sua fala, né, você faz aí uma avaliação, né, do golpe, né, de 2016, né, que eu concordo, né, plenamente, de fato teve, né, um golpe. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: hoje, né, com o atual governo, né, você avalia que essa etapa do golpe se encerrou ou não? Não, assim, nós estamos. Veja, a gente fechou um ciclo importante que é retirar os golpistas, ou parte deles, né, do executivo, do governo federal. Estou dizendo parte deles porque parte ainda, passado um ano, tem ainda bolsonarista, neoliberal, gente que apoiou o golpe de 2016 no governo, até porque são concursados, né? Tem uma estruturação e tem parte também que militares, né? A gente tem uma democracia tutelada ainda por esses caras, né? Por esse setor da sociedade. Então, eu acho que o processo iniciado ali que teve a simbologia do golpe de 2016, ele é um processo que, como eu falei anteriormente, se a extrema-direita achar que tem condição para derrubar o governo, irá fazê-lo. Né? Vai achar uma desculpa, uma pedalada. Eu lembro que o Juca Kfouri fez um paralelo na época do golpe de 2016, que era como se a pessoa fosse bater um lateral, né, o jogador, e pisasse na linha na hora de bater o lateral, e o cara desse um cartão vermelho. É isso, né? Alguma desculpa, alguma coisa que vai achar, tudo mais, vai tentar mobilizar a sociedade, né? A extrema-direita já tentou no final agora de 2023 se organizar para ir para as ruas de novo. Teve 2 atos, um em novembro e um em dezembro, atos ainda pequenos, mas eu acho que tem uma força na sociedade significativa, né? Eu acho que esse é um ponto que o diagnóstico precisa ser preciso, né? A extrema-direita, ela não está morta, né? Ela tem força na sociedade, as suas ideias têm força na sociedade, e a sobrevivência em 2023 deles mostra que eles continuam vivos, atuantes, né? E o ato institucional ontem do Lula, vários governadores não vieram, vários parlamentares não vieram, né? Então, não foram, né? Então, eu acho que é preciso a gente ter isso como uma referência importante. Então, o golpe de 2016, Guilherme, ele ainda não se fechou um ciclo, porque a polarização da sociedade que se iniciou com junho de 2013, que foi reforçada com a diferença de votos em 2014, pequena, que a Dilma ganhou do Aécio, ela continua presente na sociedade. Uma sociedade polarizada é uma sociedade, veja, não necessariamente quando eu digo polarizada, não quer dizer de extremos, né? Porque o Lula não dá para ser caracterizado de extrema esquerda. Eu acho que o governo é um governo de centro-esquerda, né? Do ponto de vista assim, centro-esquerda, esquerda, não dá para caracterizar de extrema esquerda. Já o bolsonarismo é de extrema direita. Então, a gente fala de polarização porque é uma polarização de ideias, mas não são extremos iguais do ponto de vista do embate político, né? Mas a sociedade ainda continua polarizada e enquanto tiver esse nível de polarização e a gente não tiver a força social necessária
para fazer contraponto, a gente vai ter dificuldades de se organizar e de fechar esse ciclo do golpe de 2016. Eu acho que o golpe de 2016 não fechou o ciclo ainda. A eleição de 2022 com certeza foi um avanço, um alívio, que bom, que ótimo que a gente ganhou, mas a gente precisa estar atento e forte para não correr o risco de repente não empunhar novamente a bandeira de não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe. E a gente sabe que em 2016, sem força social, o que aconteceu com a bandeira, né? Foi uma bandeira importante, claro, mas que não se concretizou em impedir de fato o que aconteceu ali naquele momento. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, agradecendo aqui a participação do Thiago. Gostei da nossa conversa, acho que foi importante, traz aí várias reflexões, né, provocações aí no bom sentido do termo, né? E quero agradecer e passo a bola aí para o Thiago fazer as suas considerações finais. Guilherme, em nome do Movimento Brasil Popular, agradecer aí o convite, o debate, as reflexões, parabenizar aí vocês por construírem esse espaço de mídia alternativa e ficar à disposição para outros debates, outras reflexões, não só eu, como outros companheiros nossos e companheiras Brasil afora, a gente fica à disposição. Obrigado, um abraço, tamo junto na luta, gente. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo o Thiago, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates Título um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aí as nossas entrevistas, nossas matérias, né, os nossos programas. E também segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok, né, Instagram. E também, né, colocando aqui, né, o Pix 385 007 028 00 CPF, né, o Pix aí para colaborar com Mesa de Debates, para poder fazer aí as nossas entrevistas, matérias, né? E poder fazer o canal crescer. Também temos o Padrim, que é o www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui.